Show de glória! Hoje eu vou mostrar para vocês como era meu dia a dia muitos anos atrás, quando eu tinha 17 anos, quando eu comecei na climatização. Eu morava aqui, ó, nesse endereço. Aqui era onde eu morava. A oficina do meu pai pegava todo esse quarteirão aqui, pegava dali até aqui, ó. Até aqui nesse portãozão aqui. Aqui, exatamente aqui onde está essa ótica, não tinha essa porta, era parede. Eu coloquei a minha primeira placa, uma placa de chapa, falando que eu limpava ar-condicionado. Foi exatamente aqui quando tudo começou. Mas só que para me aprender tudo isso, eu tive que pagar o preço. Aqui, ó, eu comecei a trabalhar numa loja de rua. Aqui está o endereço da loja de rua. Tá 11 minutos de carro. Mas muitas das vezes eu precisava ir andando até lá, 4,7 km, tá? Então assim, 4,7 km, né? Ou seja, 4.700 metros. Isso fazendo percurso de carro, tá dando 11 minutos. Mas a pé, eu levava mais de meia hora para chegar lá. E eu tinha uma bicicleta, a bicicleta na verdade não era nem minha, era do meu patrão, né? Ele me deixava a bicicleta comigo pra me ir até a loja, mas a bicicleta era tão ruinzinha que ela vivia com o pneu furado, ela vivia quebrando, e muitas das vezes, ao invés de eu ir pedalando, eu tinha que botar ela no ombro e levar ela até chegar à loja. Então vamos embora com esse percurso lá comigo, para vocês verem um pouquinho o que eu caminhava, e eu vou aproveitar para contar minha história para vocês, tá? Agora eu vou manobrar aqui, ó. Então aqui, onde que é esse lugar aqui onde eu tô? Aqui é São João de Meriti, tá? Aqui faz parte, aqui é divisa de Jardim Meriti com o Vilar dos Teles, tá? Ou seja, aqui é próximo ao bairro de Jardim Meriti. Foi onde eu cresci aqui, né? Então nem sempre foi isso. Eu precisava, né, caminhar. E eu vou fazer exatamente o percurso que eu fazia para chegar até a loja, tá? E não era só, muitas das vezes, uma vez na semana que isso acontecia. Às vezes isso acontecia todos os dias da semana, porque a bicicleta estava ruim e eu precisava verdadeiramente fazer esse percurso para ir trabalhar, para ir aprender refrigeração. Porque na época lá, né, eu recebia R$50 por semana. Então eu trabalhava de segunda a sábado para receber R$50. Tá certo que naquela época, né, era basicamente quase um salário mínimo que eu recebia, mas o único direito que eu tinha era de aprender, né? Então eu queria aprender e eu paguei o preço. Então eu preferiria ir a pé. Muitas vezes eu faria isso tudo de novo para saber o que eu sei hoje, para chegar onde eu cheguei, né? Inclusive, né, eu paguei o meu primeiro curso com esse dinheiro, né? Eu paguei o meu primeiro curso com esse dinheiro que eu fazia lá que eu fazia durante a semana. Como é que aconteceu? Eu fiz o curso depois que antes de eu fazer o curso, só para vocês entenderem melhor, eu comecei, como eu falei, né? Eu comecei a pendurei uma placa ali e botei limpa-se ar-condicionado. E foi extraordinário, porque um ar-condicionado eu cobrava R$50. Ou seja, a minha semana em apenas um aparelho. E durante a semana eu fazia vários aparelhos, né? 2, 3, 4 aparelhos às vezes, 5 aparelhos às vezes. Então eu fazia bastante aparelho de ar-condicionado de janela. Na época era janela, tá, gente? Era o famoso janeleiro. Então eu fazia bastante serviço de janela, porque naquela época o split não era tão acessível como ele é hoje. O ar-condicionado split, ele domina, né? Naquela época ele já não dominava. Então eu fazia dessa forma. E eu mais que dobrava muitas das vezes o meu salário, né? Eu recebia 50 por semana, daria um total aí de R$200 por mês.
Tinha meses que eram um pouquinho mais, né? Tem meses que são 5 semanas. Então, um mês de 5 semanas eu recebia 250. Um mês que é 4 semanas normalmente era R$200. Mas tudo certo. Eu conseguia dobrar fazendo só limpeza de ar-condicionado naquela época, né? E hoje você também consegue fazer isso no dia de hoje, né? E assim foi indo. Com esse dinheiro eu paguei meu primeiro curso. Na época não tinha esse estudo à distância, igual vocês têm essa facilidade. A gente tinha que se dirigir até uma escola. E eu fiz um Senai. E o nome do curso era mecânico... Como é que se chama? Mecânico domiciliar, refrigeração domiciliar. Eu fiz um mecânico domiciliar. O que abrangia isso? Ar-condicionado de janela, freezer, bebedouro, geladeira. Então, a parte básica da refrigeração, né? Era o que era feito. E eu concluí. Esse curso durou 90 dias. Eu ia de ônibus, né, pra lá. E eu fui o primeiro da turma, eu fui o número 1 da turma. Eu consegui me destacar, foi que eu tirei a nota mais alta na turma. Na verdade eu tinha uma vantagem. A vantagem era que eu via na aula e aplicava no dia a dia. Então assim, eu consegui ser o primeiro da classe. E com o decorrer do tempo, o que aconteceu? Eu comecei, quando eu aprendi e tirei meu diploma, eu comecei a fazer pequenos reparos, né? Eu comecei a consertar também o ar-condicionado, trocar o protetor térmico, trocar o capacitor, né? Geladeira eu trocava relé, termostato, ar-condicionado também termostato. Comecei a fazer carga de gás, né? Que é o famoso fluido refrigerante. Como é que era feito antigamente, né? A gente não tinha essas ferramentas que tem hoje. Eu tinha um maçarico dragão. A gente precisava soldar, a gente não tinha aquele defletor de chama que nós podemos botar hoje no bico do maçarico. Era uma chapa, a gente cortava uma chapa mesmo, amassava ela, fazia uma... Porque só dava para fazer a brasagem, a solda, né, quando tinha uma chapa por trás do tubo. Caso contrário, o maçarico dragão, que era, a gente pegava do botijão mesmo, era um botijãozinho pequenininho que a gente tinha. Antigamente tinha muito esses botijão. Tem um botijão de 13 quilos e tem um botijãozinho que era pequenininho, não sei nem quantos quilos era, nem lembro. Sei que era um redondinho pequenininho, era um botijãozinho de gás, mini botijão de gás. A gente usava muito isso. Ele não tinha a força que o maçarico hoje, por exemplo, da Benzomatic, da Hulter, ou seja, esses maçaricos que nós vimos modernos aí não tinha essa potência. E era feito assim, tinha que botar uma chapa, senão você não conseguia soldar, tá? Então, era feito assim, ou quem tinha mais poder de compra podia trabalhar com PPU, né? Então, ou optava a trabalhar PPU ou maçarico dragão. Então, era muito utilizado esses dois. E por ser mais barato, né, eu usava o maçarico dragão. Tá, com o decorrer do tempo, eu já tava, não tava 100%, já era meio oficial mais ou menos. Eu fui contratado para trabalhar na Faculdade Unigran Rio, tá? Na Faculdade Unigran Rio. Essa faculdade, tá? Eu passei a trabalhar de segunda a sexta, dobrou o meu salário, eu lembro como se fosse hoje. Eu passei a receber 767 reais, tá? E alguns centavos, eu não sei ser bem preciso, se eu pegasse minha carteira de trabalho. Cara, foi o momento mais feliz da minha vida, porque eu mais que dobrei meu salário. Eu recebia 200 por mês e do nada recebi uma proposta para receber 767 reais. E o mais engraçado de tudo, não sabia nem como isso tinha sido possível, porque eu não botei currículo em lugar nenhum. Aconteceu. Essa parte eu chamo de sorte. Aconteceu, mas porém aconteceu uma coisa extraordinária dentro da entrevista. De verdade, eu olhava para as pessoas que estavam lá concorrendo aquela vaga comigo, que era uma vaga para eletricista e uma vaga para refrigerista.
aquelas pessoas que estavam concorrendo à vaga comigo para refrigerista, eles eram altamente qualificados nos meus olhos, né? Eles falavam bem, eles se comunicavam bem, eles tinham a arte da comunicação com eles. E de verdade, eu pensei que naquele momento eu não fosse ser contratado. Até porque eu estava na faculdade, eu não tinha escolaridade. Eu não tinha escolaridade na época. Então eu estava na faculdade, já tinha mais de 18 anos de idade, não tinha concluído o ensino médio. Caramba, aquilo pra mim, assim, era surreal eu trabalhar dentro da faculdade e não tendo pelo menos terminado os estudos. Eu achava que eles não iriam me aceitar. Mas quando eu entrei na sala para ser entrevistado, eu falei todo o meu conhecimento que eu tinha de campo. Ele me fez as perguntas e eu não gaguejei. Eu dei uma metralhadora de conhecimento em cima do Reinaldo, né? O nome dele era Reinaldo, o encarregado lá. Larguei uma metralhadora em cima dele de conhecimento. Foi que aí ele falou pra mim o seguinte: olha, se for a sua vaga, for sua, vamos entrar em contato, né? E antes de chegar em casa, eu já tava no ônibus, ele me ligou. E pra minha felicidade eu fui contratado. Enfim, aqui ó, continua a rua. Então aqui tinha esse morrinho aqui pra subir, pra pedalar, pra me chegar até a loja. Eu tô chegando ainda na Rua da Matriz ainda. Olha que eu tô de carro, hein? A pé era mais doído. Agora, ó, exatamente esse era o trajeto que eu fazia, né? Enfim, por que eu tô mostrando tudo isso pra vocês? Porque nunca foi fácil, né? Sempre teve uma dificuldade. Hoje eu tenho um carro pra me locomover. Antigamente não. Então era esse o caminho que eu fazia todo dia para chegar na loja. E eu paguei o preço, né? Depois eu passei a trabalhar na faculdade de Gran Rio. Mas só que eu tinha um sonho muito grande de empreender, né? De empreender e trabalhar por conta própria. Porque eu via que isso era o caminho. Eu não via outro caminho para mim, né? Eu via que esse era o caminho. E contudo, né, eu só não sabia como. Eu já estava trabalhando na Unigran Rio 3 anos e eu fui dispensado porque a faculdade Unigran Rio, ela terceirizou todo o quadro, ele terceirizou a manutenção toda. Ou seja, ele contratou uma empresa, ele fez um contrato de manutenção com uma empresa a qual eu fui dispensado. Na verdade eu não fui dispensado, eu fui chamado para uma reunião e a empresa, né, que ia ficar, tinha que me dar a oportunidade de continuar na faculdade. Esse era o contrato da faculdade. Só que a proposta do contratante não era boa, era pior do que a da faculdade. Eu optei a não ficar. Porque eu falei, cara, vocês precisam de mim. Na época, eu lembro como se fosse hoje. Cara, vocês precisam de mim. Eu, particularmente, não é que eu não preciso de vocês. Eu preciso. Vocês vão pagar meu salário, mas vocês precisam de mim. Eu conheço a faculdade, eu tenho um mapa na minha mão. E de verdade, eu tinha um mapa, né? Eu conhecia todos os equipamentos. Falei, cara, comigo vocês vão economizar muita energia. Eu já sei o que fazer aqui. Agora... Aí, enfim, resumindo, não fiquei. Então eu comecei a tentar empreender. E por muitos anos eu ia e voltava, né? E o que era esse ir e voltava? Eu entrava para trabalhar de carteira assinada e depois eu ia trabalhar por conta própria. E por muito tempo eu ficava assim, não conseguia ter uma estabilidade, não conseguia fixar os meus clientes. Toda vez que eu arrumava uma carteirazinha de cliente, eu chegava o inverno e eu tinha que passar o bastão e os clientes me ligavam, eu não tinha como atender eles, porque eu estava de segunda a sexta preso, muitas vezes ele não podia esperar até sábado. Então isso
demorava o meu crescimento. Ou seja, eu fiquei nesse loop com medo por muitos anos. Eu era um medo de não dar certo, porque eu tinha família, eu constituí família cedo, eu fui pai cedo, com 21 anos de idade eu estava sendo pai. Então muita responsabilidade, muito medo, era novo, não sabia o que estava fazendo, enfim, eu tinha medo, a verdade era essa, medo de empreender. Mas foi um dia que a chave virou e eu falei, eu vou tocar. E olha, eu sempre ganhei bem, assim, depois que eu aprendi a profissão. Eu ganhava mais de 7 mil reais, do nada eu comecei a ganhar 800 reais para empreender. Então, como é que foi a cobrança dentro de casa, né? Foi grande, os que estavam do lado, né? E aqui, ó, tô chegando, ó. Essa daqui era a rua, foi onde tudo começou, né? Foi exatamente aqui. Ali, gente, ó, tem um amigo aqui, eu nem sabia, Tec Frio. Aí abriu uma lojinha aqui. A loja era aqui, ó, né? Deixa eu parar, era bem aqui onde estava esse negócio de garagem aqui. Vou parar aqui. Eu lavei muito ar-condicionado aqui nessa calçada. Era aqui, ó, essa calçada onde está o carro. Aqui essa loja era fechada, essa loja aqui do lado. Essa loja aqui do lado, ó, era fechada, tá? Não tinha essa cobertura que tem hoje aqui tem uma cobertura, mostra aqui, ó, no teto aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, não tinha essa cobertura, tá? Era sol batendo nas costas. E a loja era essa daqui, loja beira de pista, né? Rua da Matriz 1511, nunca vou esquecer esse número. Rua da Matriz 1511, ali, ó. Então aqui onde tudo começou. Eu não tinha direito ao almoço, não tinha direito a nada. Eu tinha direito de aprender a refrigeração. E tudo certo, tudo bem com isso. Aqui, ó, chegamos, ó. Mostra aqui na tela pra eles. Esse vídeo ficou de 17 minutos. Isso, 17 minutos de carro, né? Imagina. Por que eu tô mostrando tudo isso pra vocês? Às vezes você acha que você tá pagando um preço muito alto. Mas quanto que vale você continuar do jeito que você tá? Será que daqui a 10 anos, tá, você vai estar da forma que você quer? Agindo do jeito que você quer? Será que você vai ter conquistado as coisas que você quer conquistar hoje? Será que você vai ter ajudado o teu filho do jeito que ele merece ser ajudado? Será que você vai ser ajudado do jeito que você merece ser ajudado? Por quê? Você pode estar com medo de empreender. Você pode estar com medo de dar o passo à frente. Mas se eu fosse você, eu teria um medo maior de que daqui a 10 anos você continuasse no mesmo lugar onde você está, recebendo o mesmo salário, sem realizar esses sonhos que só você sabe qual é. Eu não posso falar para você quais são os seus sonhos. Se o Danilo não tivesse começado exatamente vamos colocar aí uns 10 anos atrás, se eu não tivesse começado, hoje eu não estaria realizando alguns sonhos. Não realizei todos, porque meus sonhos são grandes. Mas hoje eu vejo o sonho palpável, eu vejo ele possível. Então, você aí que é refrigerista, ou que não é refrigerista, mas que quer começar na área, é totalmente escalável. Eu escalei isso com as minhas mãos, né? Foi exatamente aqui, nesse lugar onde nós estamos, que eu vinha muitas das vezes a pé. E muitas das vezes eu não almoçava para aprender o que eu aprendi, porque não tinha como almoçar, porque eu não tinha dinheiro, não tinha como. Então eu era novo e só jantava, e tudo certo, tudo bem por isso, né? Eu paguei o preço e hoje eu vivo do preço que eu paguei. Você que está me vendo, você quer pagar o preço? Se quer pagar o preço, fala aqui nesse vídeo aqui. Eu quero pagar o preço. E vambora. Vamos pra cima, rumo ao extraordinário. Vem comigo.